eu queria que você falasse um pouquinho sobre a China eh, antes e pós-revolução, né, velho? Que a galera tem uma ideia muito paia da China, tá ligado? Que nem eu já vi já sobre que em 1800, ali 1800 e pouco, né? A China era um dos países mais ricos, se não o mais rico, né, velho? E depois da Guerra do Ópio, se tornou uma miséria, né? Eu queria que você explicasse melhor, né, velho? Tem que ser. Então, a China era uma potência, né, uma potência econômica e, como tu falou, até ali o começo da Guerra do Ópio, mais ou menos 1839. A gente não tinha cálculo de PIB nessa época, mas a gente tem uma ideia de que o PIB da China era cerca de 30% do PIB mundial. E aí começa a exploração de Guerra do Ópio, as outras guerras que vieram, Revolução dos Boxers, e invasões punitivas, Guerra Sino-Japonesa. E eles não fazem o que eles fizeram na África, porque na África os colonizadores safados eles dividiram o continente inteiro numa mesa, né? Teve uma reunião em Berlim, se eu não me engano, e os caras decidiram lá com que país, cada país ia ficar com um pedaço de terra na África. Eles não fizeram a mesma coisa com a China. Dessa forma, né? Eles decidiram manter a China aberta para todo mundo, até inclusive é uma política que os Estados Unidos impõem depois, mas no fim estava todo mundo sugando a China o máximo que dava, né? Jogando a população para a pobreza. Quando começa a Segunda Guerra Mundial, em 37 na China, começa 37 na China, né? A China já era, sei lá, a quarta economia, a nona economia mais pobre do mundo, um negócio assim. O fim da Segunda Guerra Mundial. Então teve uma queda muito grande, né? Um crescimento de pobreza muito grande. A gente está falando de uma população aí que nessa época já era de mais de 400 milhões de pessoas. E viciado em droga, né? Porque esse processo todo vem na Guerra do Ópio, que era a guerra literalmente para traficar droga dentro da China. Isso é complicado. E né, após a Guerra do Ópio, ali eu queria que você falasse um pouquinho sobre o começo lá da Revolução, como é que aconteceu. Qual revolução? A Tem que ser mais Revolução, específico. a Revolução Chinesa. A Revolução Comunista, então, desde ali do final do século XIX, começa esse processo de derrubar a dinastia Qin, que eram os imperadores da China, e começam todo um movimento nacionalista por conta de combater a influência dos ocidentais, dos colonizadores. E quando o comunismo chega na China, ali acho que em 1919, 1920, encontra todo esse movimento, né? Anticolonização, antiimperialista, um capitalismo crescente dentro da China. E tinha já um outro partido, que era o Kuomintang, que era o Partido Nacionalista, que tinha uma ala esquerda dentro desse partido que era um pouco mais vamos dizer assim, um pouco mais próximo do comunismo. Assim. Não era comunismo, mas é um pouco mais próximo. E eles começam nesse processo a trabalhar junto, o Partido Comunista e a Kuomintang, a ala esquerda principalmente, né? E eles vão trabalhar junto até 1927, que é quando a ala direita, extrema direita da Kuomintang resolve matar os comunistas nas ruas de Xangai, e aí começa a Guerra Civil. Começa a Guerra Civil na China, que vai se arrastar aí até 49, né? Só que no meio a gente tem a invasão japonesa, a Segunda Guerra Mundial, então a Guerra Civil meio que para aí por uns 8, 9 anos, e a China vai vencer a Guerra Civil lá em 49, né? Quer dizer, vai acabar mesmo só em 1950. Só. Massa. A galera fala